Tree. Olá, tudo bom, Olá. Lilian? Eu estou te convidando hoje aqui no canal do Mais Ânima, muito porque nós fomos colegas lá no IPGG, né, que foi um curso de extensão que nós fizemos no ano passado. Fomos colegas de turma e compartilhamos muitas emoções, né, com o público da terceira idade. Você é formada em psicologia, eu queria que você contasse um pouquinho aqui para a gente, um pouco do seu empreendedorismo, do quanto Uhum. você vem se dedicando a essa turma, como professora de teatro, professora de inclusão É. digital. Conta para a gente. Então, a nossa história começa, quando eu comecei a dar aula para elas, a história com a terceira idade, né, começa quando eu iniciei as aulas com ela em 2009, numa universidade que tinha em Santo André. Eu sou de Santo André, hoje moro em São Paulo, mas faço tudo em Santo André, né? E começamos lá, nos conhecemos lá. Essa faculdade ela já existia há muitos anos, ela existia em com outras empresas, né, que foram mudando as instituições educativas ali, mas no local ela existia há 25 anos e vinha com um número bastante interessante de alunas e tal. E eu entrei em 2009 para dar aula na graduação de psicologia, e aí eu conheci o grupo numa noite que eles estavam cantando na escadaria, né, com o coral, cantando na escadaria. Eu achei maravilhoso o trabalho, fui lá e falei, quero trabalhar com elas, e comecei a trabalhar com elas. Então, trabalhei lá durante alguns anos com elas. Nesse meio tempo, minha irmã também veio para dar aulas para elas na faculdade. Ela também tinha uma experiência muito grande com terceira idade, sempre trabalhou com terceira idade. E eu, nesse momento, saí um pouco, fiquei mais na graduação, depois acabei me desligando da instituição e tal, e essa instituição encerrou o curso da terceira idade, né? Isso há 3 anos atrás. E esse grupo, muitos desse grupo já estavam tendo essa vivência de encontros à tarde por 20 anos. E elas ficaram meio que perdidas ali, o que vão fazer, né? E aí a minha irmã, que é a Alda, foi quem tomou a iniciativa de trazê-las para junto dela, e porque elas pediram ajuda e tal, e construímos esse projeto. E aí me chamou para participar desse projeto. Então eu comecei junto com a minha irmã há 3 anos atrás, num espaço que alugamos, e começamos esse trabalho com elas. Centro E de Estudos Avançados para a Terceira Idade, né, isso, Lilian? EAT, que a gente chama de EAT, né? Uhum. E então esse espaço ele visa, acho que a própria o movimento natural das coisas nos levou a traçar um programa de aulas mais para a parte intelectual do que para a parte de física, enfim, apesar de que nós temos a parte física sendo contemplada também. E criamos uma grade de aulas bastante consistente, bastante densa, e que elas abraçaram isso e começaram a participar. Então, nossas aulas de segunda a quinta-feira, toda tarde, né? Toda Das 2, tarde. toda tarde. No esquema presencial, é das 2 às 5 da tarde, né? São 3 aulas por dia. E aí a gente foi mesclando, então, os interesses e sempre conversando muito com elas, porque nós temos esse perfil de um diálogo muito aberto, e esse grupo é um grupo muito querido, que foi aumentando, né? Outras pessoas foram aderindo ao projeto, então, bastante pessoas ali da Redondeza, da Vila Assunção, onde a gente está instalado, e o projeto foi andando. Então, nós temos aulas tanto voltadas para a parte mais intelectual, oficina da memória, o próprio teatro, que eu vou te contar um pouco depois como a história da música clássica,
a história do cinema e seus musicais, dado por um professor excelente, Ai, chamado Sérgio meu Paz. Deus, Sérgio Paz, meu irmão, Irmão conheço. da Ana, né? Que nós tivemos o imenso prazer de conhecer e foi através de você, né, Ana, que a gente agradece muito ter nos brindado com essa presença tão Eu é que ilustre dele, né? agradeço vocês. Muito legal. A língua italiana a gente também dá, né? E nós temos voltado para a parte física, a dança circular. Também temos o coral, né? Também Nossa, bem quantas cuidado da parte atividades, artística. Isso, muita né? coisa. Dança circular, dança livre, o E no Tai Chi final do Chuan. ano, eu sei que vocês promovem uma super Isso, apresentação com o teatro e com outras atividades, porque isso, eu acho que é o ponto alto de poder trabalhar a família, né? De mostrar para a isso. família todo o trabalho que vai sendo construído Toda durante o ano. a produção. Muito Isso. bacana. E aí eu queria te É, perguntar, Lilian, assim, de repente acontece o lockdown, né? pois E é. aí os desafios são até maiores, porque no começo deve ter tido um super... E agora? O que a gente vai fazer, né? Conta pra gente Foi. essa Essa história foi muito transição. interessante, porque na quarta-feira, dia 12 de março, acho que foi 12 ou 13, não me lembro exatamente, acho que era 12, né, de março, foi numa quarta-feira, nós fomos ao MIS ver... É acho verdade, que foi o teve MIS, isso, nós fomos ver a exposição do Leonardo da da Vinci. 20. Acho que era a MIS, né, que estava, eu não me lembro agora qual que era o Sim, museu, mas enfim. sim. E aí nós levamos todas elas na quarta-feira, dia 12, 13 de março, no MIS. Foi muito gostoso, uma exposição maravilhosa, o professor Sérgio até estava nos acompanhando e tudo mais. Na quarta para quinta, começaram os noticiários mais intensos sobre o assunto, dizendo do risco, dizendo de que a coisa estava pegando, que ia tudo realmente ter que parar e tudo mais. Ainda não se falava, né, em quarentena, ainda propriamente dita, mas nós percebemos a gravidade da coisa, principalmente para o nosso grupo, porque nós temos um grupo que tem uma característica bastante interessante, que nós temos muitas longevas, entendeu? Porque nós temos um grupo que tem uma faixa de idade praticamente acima de 70 anos, entendeu? E muitas de 80 e 90 que frequentam o nosso grupo. E aí nós falamos, não, peraí, não vai dar. Né? Eu falei para a Alda, é melhor a gente suspender as aulas por uma semana para a gente ver o que é isso e aí a gente retoma depois. Né? Eu falei, mas vamos suspender. Então, vamos marcar um encontro amanhã, a gente conversa com elas e explica o que vai acontecer. E aí, na Eu não sei se é o seu quinta-feira... caso, mas tem muitas alunas que moram sozinhas, né, também. Sim, Quer sim, dizer, tem uma sim. independência de vida grande por morar sozinha. E aí a coisa ainda é mais Isso, intensa, mais né? difícil, mais intensa. E nós tínhamos, porque nós temos uma van que faz o transporte de algumas alunas, né? Algumas vêm de ônibus, algumas vêm a pé. Então, nós começamos a pensar em tudo isso enquanto elas estavam vulneráveis vindo para a escola, né? E aí decidimos suspender as aulas na quinta-feira, logo na primeira quinzena de março. E falamos, vai ser uma semana, vamos ficar distantes uma semana. Elas ficaram bastante chateadas. Puxa, mas precisa mesmo? Eu falei, precisa sim, vamos cuidar, vamos parar já, Cair a antes de qualquer ficha, né? Tinha confusão. que cair a ficha. Isso. Né? E aí paramos nesse dia dessa quinta-feira de março. E pensando que seria uma semana. E estamos há 5 meses, né? Nessa situação, tá? E aí, puxa, vamos fazer o quê, né? Aí começamos, passou uma semana, a gente se falando um pouco ainda, elas usam o WhatsApp, né? Sim, A gente o tem um WhatsApp grupo não... no WhatsApp, né? Temos um grupo no WhatsApp, então fomos conversando, olha, calma, vamos ver e tal, não sei o quê. Aí passou uma semana, aí vimos que não ia voltar.
Porque aí é que fechou tudo, foi o momento em que fechou tudo, que foi aquela loucura, né? A partir, acho que do dia 17 de março, que eu lembro, Isso foi quando mesmo. suspenderam as aulas das faculdades, das escolas e tudo mais, né? Que até o meu filho parou de ir na faculdade também. Então, a partir desse momento, o que vamos fazer, né? Aí falei, não vamos poder deixar elas sem fazer nada. Então, vamos conversar com os professores e vamos começar a mandar atividade pelo WhatsApp. Aí criamos um jeito de todos os professores postarem atividades diariamente no dia da sua aula para elas. E fomos fazendo isso. Aí eu falei, puxa vida, elas vão ficar sem se ver. E isso passando os dias, né, a gente pensando, então vamos fazer umas ligações pelo WhatsApp, mas o WhatsApp comportava 4 pessoas, né? Naquele momento, Vamos sim, fazer né? Depois é que isso. virou para 8, mas naquele momento Isso. eram Aí só vamos fazer 4 umas que tinha. ligações, né? Eu falei, e a gente põe elas pelo menos se vendo e conversando um pouco. E aí começamos a ligar. Então liga para essa, para essa, para essa, que eu ligo para essa, para essa, para essa. E Que vamos fazendo loucura. aí Quantos né? são? E Quantos são, a Lívia? gente hoje tem em torno de 25 alunos, né, nesse formato. Mas no presencial é mais. Só que nesse formato a gente está com 25 porque a gente tem algumas que não estão com acesso, outras que não têm acesso mesmo, outras que não usam tecnologia. Então, aí a gente teve aí essa diminuição. Mas é mais ou menos isso, às vezes tem um pouco menos, às vezes tem, depende muito do momento. E aí nós fomos fazendo, então, essa tentativa pelo WhatsApp. Né? E quando deu certo, e nós vimos a satisfação delas, aí eu comecei a procurar e pesquisar um tipo de recurso para fazer a aula com elas se vendo. Né? Porque eu falei, se a gente fizer vídeo, que é o que a gente já estava fazendo, mandando pelo WhatsApp, elas não vão se ver. É Elas não imparcial, vão né? É conversar. só... Né? Eu falei, elas vão até fazer as atividades, muitas nem estavam fazendo, porque não tinham muita paciência de olhar, outras tinham um pouco de dificuldade com o recurso mesmo, porque o WhatsApp tem isso, né? Você manda uma mensagem, daqui a pouco se você recebe outra, aquela mensagem já vai para cima, vai se perdendo um pouco esse conteúdo, né? Então, tinham alguma dificuldade, eu falei, vamos tentar procurar um meio de a gente fazer aulas ao vivo, né? Online. E aí nós começamos a pesquisar, procuramos primeiro um aplicativo, tentamos, ele era muito difícil para elas se conectarem, entenderem o processo, mas nós fizemos, durante acho que umas 2 semanas usamos esse aplicativo, até um pouco mais, para instalá-lo foi uma odisseia, porque eu ligava no telefone fixo delas, e pedia para pegar o celular na mão e eu ia fazendo passo a passo com elas Mas por você telefone. sabe que até hoje eu tenho alunos que continuam nesse formato de aula e adoram, mas ou às vezes pega o celular do marido ou do filho Isso. para você compartilhar e deixar disponível o celular para poder se entrosar mais nas redes sociais. Porque é como você disse, não é todo mundo que tem acesso à tecnologia e ter os Não. dispositivos disponíveis, né? O Isso. laptop, o computador, porque quando é só uma interatividade de aula com o próprio celular, tudo bem, mas quando você quer dar aula de celular, a coisa pega, né? Aí que a Isso. coisa pega. Porque... Aí que fica difícil, né? E aí nós fomos, então, construindo esse processo. E aí E hoje optamos, vocês então, usam qual? o Zoom. O Zoom. O Zoom. O Zoom. E Aí eu acho que chegamos no teve o Zoom. problema do Zoom, que no começo da pandemia ele também teve alguns problemas Isso. de segurança, ficamos Isso mesmo. receosos em se usava ou não usava, Isso. né? E por isso que nós não começamos pelo Zoom, porque o primeiro que me veio na cabeça foi o Zoom. Aí depois começaram a dizer que tinha problema de segurança e tal. Eu falei, eu não vou colocar elas numa plataforma que pode trazer algum tipo de insegurança. E aí, nesse meio tempo, a gente foi buscando outros. Mas aí eram muito complexos, não dava certo. Aí eu fui realmente atrás do Zoom.
Aí tinha o problema da aula terminar 40 minutos, e aí porque a gente achou que dava conta 40 minutos, sabe? Mas foi um sucesso tão grande que a aula se estendia. Que E aí, bom, às que vezes, a bom. professora estava no meio de uma explicação, caía a conexão. E para elas voltarem a fazer a conexão no início do uso, era muito complicado para elas, né? Então, a gente resolveu fazer, né, o contrato, e aí hoje a gente faz pelo Zoom, com um tempo estendido, né? E Fazemos divisão de de salas, enfim, salas, usamos. isso é muito Isso, bacana, né, esse recurso da divisão de isso. salas. E é fácil você interagir com as salas, eles se entendem ali no processo de participantes de uma sala e volta para a plenária geral, como é que é isso? Então, a gente tem 2 ou 3 que têm uma grande dificuldade, né? Uma delas tem um problema muito sério de visão, né? Então, ela tem uma dificuldade muito grande de ver que tem um aviso na tela, de clicar na tela. Então, a gente precisa estar sempre muito atento a ela para ajudá-la a acompanhar o grupo nos processos. Mas a gente tem, assim, relativamente bem, está indo muito, muito bem essa questão da divisão de salas. Então, quem não consegue acessar a sala no momento em que você pede para acessar, porque elas têm que clicar para acessar, para entrar na sala, elas permanecem na sala geral. Então, enquanto anfitriã, você pode correr para onde você quiser. Você vai na sala inicial, você vai na sala 1, você vai na sala 2, você vai entrando em Você vai todas as salas. monitorando, né? Isso, enquanto anfitriã. Então, eu entro, porque geralmente a divisão de sala não é na minha aula, né? É na aula de um outro professor. Então, a gente está o tempo todo, eu e minha irmã, dando suporte para elas em todas as aulas. A gente assiste todas as aulas junto, né? Por quê? Porque precisou de um problema, tem uma questão técnica que precisa resolver, eu já vou lá correndo, eu faço, compartilhar arquivo, às vezes a professora não consegue compartilhar no computador dela, dá algum problema, eu compartilho pelo meu, porque ela me Ficou mais mandou antes. puxado para vocês, né? Porque vocês têm que Muito estar. mais. Eu Imagino. comento que eu acho que estou trabalhando muito mais na quarentena do que antes, entendeu? Eu voltei a atender também atendimentos em De psicologia, né, em psicologia. psicoterapia, né? Então, antes você tem um pouco mais de liberdade de horários e tal, agora a coisa está muito mais puxada porque os meus horários estão bem restritos, né? Então, essa experiência está sendo muito gratificante. Eu acho que é muito positivo tudo que está acontecendo para elas, né? Porque senão elas estariam em casa sem ter o que fazer, né? Isoladas, né? Isoladas. Isoladas. Muitas estão sem ver a família, né? Porque ainda existe um receio muito grande em função dessa idade mais avançada delas. Muitas famílias têm receio de ter contato, porque alguns elementos da família estão trabalhando, estão saindo, tendo que ir para pegar transporte público ou alguma coisa assim, no dia a dia de trabalho, e se sentem inseguros de ter um relacionamento com elas. Então, elas, de certa forma, algumas delas têm aí passado bastante tempo sem ver a família, um contato O só por suporte, vídeo. o suporte aumentou, né? A responsabilidade, eu acho que É, aumentou do nosso lado, né? E aí entre os recursos da ludicidade da tecnologia, de você sem dúvida. inventar coisas diferenciadas para poder dar conta dessa necessidade, né? É, é Muito muito legal. interessante como a gente vai se reinventando, né? E como a gente consegue ir se adaptando, né, a essas Isso. situações. E eles É. também, né, eles caminham junto, né. A gente teve algum probleminha de comunicação com E, então, é isso. muito interessante. Oi, Não, voltou? voltou, voltou. É, deu uma travadinha aqui. É muito interessante essa adaptação, né, que a gente vai fazendo até para os nossos objetivos com as disciplinas, né? E então, por exemplo, dar aula de coral pelo Zoom é uma coisa assim doida, mas a gente faz, entendeu?
Então, e a professora, que também é uma professora de muitos anos com elas, que vem lá de trás, quase praticamente do início da faculdade, que tinha lá dos 20 anos atrás, ela tem um sistema de aula. E foi muito legal que ela conseguiu entender o que ela poderia ter de resultado pelo aplicativo, dando aula online, e ela aceitou isso. Então, ela que tem já uma idade avançada, ela está lá dando a aula dela pelo celular dela no Zoom, É entendeu? Então, maravilhoso isso, né? é maravilhoso Eu me isso. arrepio de ver isso, porque com a gente está acontecendo isso, que dirá com gente com, né? Tanto do ponto de vista dos alunos estarem aceitando isso e É, estarem aos poucos se adaptando e falando, não é tão difícil assim, né? Se eu soubesse que era tão fácil, não estaria sofrendo tanto, né? Assim, e é, como do ponto de vista dos professores, né? isso. Você sabe que a minha irmã é comandante de voo da Azul, e ela é É, coordenadora de CRM. CRM é um curso que é dado para todos os tripulantes da companhia, justamente para desenvolver clima organizacional, para desenvolver aptidões da forma do pessoal, para poder melhorar os planos de voo em todos os sentidos, na terra, no céu, né, em todo o percurso que os sim. passageiros fazem durante o contato com a Azul. E eles estavam dando aulas físicas e agora estão repensando como fazer para dar aula em EAD. E é isso, todo mundo está É, se reorganizando todo mundo. nesse processo. Então ela estava Uhum. falando, como que eu vou fazer com as dinâmicas de grupo? Eu falei, ele vai ter É, que entrar nesse processo das salas e das coisas, de sem dúvida nenhuma. como que faz, como é que é uma frase do limão limonada, né? Fazer do Isso mesmo. E o que nós estamos fazendo é exatamente isso. Então, no teatro, por exemplo, né? Esse semestre eu resolvi que nós vamos fazer uma apresentação, entendeu? Né? E vamos Sim. construir isso, né? Então, é um baita desafio, né? De março para cá, nós fomos revendo, né, os eventos os espetáculos que a gente montou, porque na realidade nossos espetáculos não são anuais, eles são semestrais. A Uau, cada final de de semestre a semestre. gente tem um espetáculo para apresentar, né, que dura em torno de 40, 50 minutos, mais ou menos, uma hora às vezes, é o tempo da apresentação do teatro que a gente faz. E esse trabalho é um trabalho que eu faço sempre a partir de uma consulta a elas sobre o que nós vamos fazer, né? E aí a gente escolhe um tema e aí elas pesquisam, aí elas vão me trazendo E você tanto. pode contar para a gente o que é o tema desse ano? Já pode falar? Então, Que nós posso, desafio! a gente vai fazer uma remontagem, na realidade, de algo que a gente já fez, porque ontem até eu conversei com elas e perguntei o que elas queriam fazer, se elas queriam fazer essa remontagem, né, uma reedição, ou se elas queriam fazer uma coisa nova que a gente tinha começado no começo do semestre, né, Uhum. um outro projeto. E aí elas optaram por fazer a reedição, por já conhecer o tema, já terem Nossa, isso é interessante, porque já feito tem. isso, né, no presencial, terem vivenciado já o texto, terem vivenciado essa peça e atuando. E aí elas então optaram por isso. Esse nosso para esse semestre ele chama Gêneros da Literatura Oral. E ele apresenta uma viagem pelas fábulas, pelos contos, pelas lendas, e a gente vai apresentando um pouco disso, Nossa, que entendeu? A cada momento explica. desafio!
Que É muito desafio. legal, é muito legal. O nosso teatro ele é sempre muito informativo, né? Ele tem sempre um enfoque de realmente informação, de comunicação. A gente escolhe o tema, elas pesquisam o tema, elas trazem muitas vezes lembrança das vivências dela que elas tiveram em relacionado a esse tema. Então, por exemplo, nós já fizemos a Era do Rádio, né? Então fizemos uma montagem muito bonita com a Era do Rádio, e aí elas trouxeram as lembranças dela, o que elas escutavam, que música, que Nossa, noticiário que é, tinha, é propagandas, entendeu? reviver, Isso, né, os bons, memórias boas, né? Que isso, bacana, que muito bom. isso. Lília, você está puxando muita sardinha para o seu curso, que é o de teatro, que deve ser o ponto alto da história, porque é aquele que, de fato, é instigante, né? Traz um estímulo grande. E todos os alunos participam de todas as matérias, não é? Ah, eu quero Sim, da fazer maioria. a maioria. Da Muito maioria. legal. Eu queria te agradecer muito por você estar aqui contando para a gente essa sua vivência, te parabenizar pelo trabalho, que é lindo, é apaixonante, a gente gosta muito disso, e saber o quanto vocês se dedicam a ele, e ainda mais agora, né? Eu quero ser convidada para essa apresentação. Será que Com dá? Vai ser certeza. pelo Zoom? Precisam ser. A ideia é essa. Quando a gente monta o espetáculo, e realmente o teatro não é só o carro, vamos dizer, o carro-chefe, né? Eu acho Sim, que sim. não tem carro-chefe aí, é todo mundo, né? Por É. quê? Porque todos os professores, de acordo com a disciplina, o que é viável, a gente pede para os professores montarem uma apresentação. Então, a gente tem a apresentação do coral, a gente tem a apresentação da dança circular, a gente tem a apresentação da professora Fernanda, que ensina Libras para elas, então, muitas vezes, essa Nossa. apresentação gera assim, uma música, alguma coisa assim, que é muito legal, que mistura um pouco, às vezes, com a história da música clássica, né? Então, a professora Alda, que é a mentora de todo esse projeto, ela dá a oficina da memória e ela, então, às vezes ela faz algum jogo na hora Para da apresentação também, para também resgatar. fazer parte Uhum. e mostrar a produção. O professor de filosofia, que a gente tem a filosofia também, o professor de filosofia produz trabalhos e expõe no momento da apresentação, o professor de tai chi apresenta alguma coisa. Então, assim, fica um leque de oportunidades, de atividades, entendeu? Para que todos possam assistir e ver toda a produção que a gente tem. A professora de italiano produz também um pequeno trecho com uma música ou duas músicas em italiano para elas cantarem e dançarem, super Olha que colorido, super bonito. máximo, que máximo. Então, todos nós nos engajamos, combinamos e vamos fazendo essa preparação durante o semestre, o que dá para elas um estímulo para que elas continuem, né, se comprometendo com a presença nas aulas, com a dedicação aos estudos, e isso faz com que elas estejam sempre ativas, que a gente sabe que isso é extremamente importante nessa faixa etária, né? E pertencimento, né? E trazer esse Isso, pertencimento de vida que é isso. maravilhoso. Parabéns pelo É. trabalho. Eu vou deixar depois aqui uma legendinha com as informações, quem se interessar também por... Agora Ótimo. não precisa ser só lá de Santo André, né? Porque já que a gente está nesse Não, não. mundo virtual, Isso. podemos aí indicar pessoas que queiram realmente estar no dia a dia com vocês, que vai ser muito E, bacana, né? E nós proporcionamos, Ana, uma semana de aula gratuita para que as pessoas possam conhecer todas as disciplinas, entendeu? Então, pode nos procurar, faz essa semana sem nenhum compromisso para ver se realmente
se encontra ali, gosta da coisa, realmente se apaixona, às vezes se apaixona mesmo, né, e não sai mais, mas a gente gosta de dar essa oportunidade para que a pessoa entenda o que é, né? Porque muitas vezes eles acabam não entendendo muito bem, acham que não vão gostar, e eu falo, não, assiste que você vai ver como é que é e vai gostar. E, nossa, que legal! Agora eu vou fazer todas e tal. Então, a gente até dá essa oportunidade também de uma semana de aula sem nenhum compromisso para que a pessoa possa conhecer todas as disciplinas, né? E o horário é das 2 às... Nós estamos com 2 aulas diárias, por causa desse processo, 3 aulas ficariam um pouco cansativo para elas, né? Então, a gente pôs 2 horas diárias, então é das 2 às 4. Às 4 Uma de aula das 2 às 3 e uma e outra outra aula de 3 às 4. das 3 às 4. De segunda a quinta-feira. E de segunda a quinta-feira. Muito legal. Isso. Parabéns, um beijo para sua irmã também, quero conhecê-la Dou sim. pessoalmente. Ela é muito importante nesse projeto todo. E a gente se fala, e qualquer horinha eu também vou lá dar uma aulinha de inclusão junto com você para conhecer os alunos e poder Já te convidei. Eu sei, a gente precisa... Preciso da sua agenda livre, só isso. Com certeza. Um super beijo e a gente se vê por aí. Com certeza eu vou. Tá. Obrigada, Ana, pela oportunidade de falar do nosso projeto e um prazer muito grande ter você aqui com a gente também, sempre presente quando pode. E agradeço demais de você ter tido essa iniciativa de nos apresentar. Beijo. Beijo. Tchau, querida. Tchau.